Então como é que estamos? Estamos bem? Já treinaram, não é? Vindos do hockey? É verdade. 8h30, 8h30. lá estávamos. Como é que conseguem, pá? Às vezes não conseguimos. Mas, pronto. Mas é todos os dias essa hora? Agora tem sido quase todos os dias. Treinamos a essa hora. Fazemos sapatilhas às 8h30 e às 9 patins. Começou a ser às 8h30, que era para fazer uma ativação pré-treino, estás a perceber? Vocês não treinam só de patins? Não, ou seja, agora é o que o Sol estava a dizer. Nós de antes entrávamos logo para a pista. Ok. Mas agora fazemos para não perder muito tempo na pista com o aquecimento, fazemos meia horinha de sapatilhas e depois patins. Imagina, para a primeira meia hora de treino não estarmos a dormir, dormimos antes no ginásio. É isso, é basicamente isso. Ok. Eu fico aí no sapatilhas, né? Mas não vou para aqui. Não vou para aqui. Os ténis. Não, mas é giro. Sim. É giro ter aqui com dois nortenhos, não é? São mesmo do Porto vocês? E eu sou mesmo do Porto. Eu sou do Gondomar. Gondomar, ok. Pronto. Então estão aqui com um Lisboeta para fazer a média. Exatamente. Mas pertencem aqui já a Lisboa, não é? Pá, representando o Sporting já são da casa. Vão fazer um bidiário ou não? Hoje ainda vão treinar? Não, hoje não. Hoje Amanhã temos jogo, hoje é só de manhã. Mas nos outros dias é 2 vezes por dia? Alguns. Esta semana tivemos 2 dias bidiários. Sim, alguns dias sim, mas antes do jogo é sempre só um treino, no dia antes. No dia antes costumam fazer alguma coisa? Sim, treinar. Não, além de treinar, tem alguma rotina tipo antes, no dia anterior ao jogo? No dia antes, não. No próprio dia eu tenho sempre, ou seja, acordar sempre às X horas, tomar um pequeno almoço. Acordas sempre à mesma hora? Ou seja, dependendo da hora do jogo, mas normalmente jogamos às 3 e lá para as 8h30 acordo e tomo um pequeno almoço, tomo um banhinho, vou sempre dar uma volta a pé e tal, depois almoçar mais cedo que o normal porque o jogo é às 3. Todos nós, eu pelo menos falo por mim, tenho sempre essa... O Soto agora não faz nada e tu vais deixá-lo ficar mal. O Soto acorda ao meio-dia. Fuma um night. Imagina. Eu ia dizer isso, pá, se calhar vou parecer pouco profissional, mas não faço nada disso, é o que tiver que fazer no dia. Sim, mas essas rotinas também, se calhar a tua rotina é não teres essa rotina antes do jogo, Sim. não é? É teres alguma liberdade também para... Estar descontraído. Sim, Pois eu acho que, eu não sei como é que faria, talvez fosse para aí. Imagina, e depois os jogos nunca são à mesma hora. Portanto, Sim. Sim, se o jogo for às 6 da tarde nem meto despertador, por exemplo, mas nunca acordo mais do que 9h30. Ok. Já estou. É giro estarmos já aqui num confronto de duas formas diferentes de encarar a mesma coisa, porque eu achei graça, vocês vêm há contextos diferentes aqui para fazer uma modalidade. O Soto, tu começaste a patinar aqui entre os 5 e os 6 anos no clube da tua terra. Sim. Como é que se chama? Grupo Desportivo e Coral de Fanjas. Eu acho giro este nome, vá. O nome parece equipa inventada num sketch do Gato Fedorento. Coral de Fanzers é muito divertido. Foi mesmo a jogar hockey, não foi a cantar. Não foi a cantar. Isso não tem jeito nenhum. Mas isto foi por influência de família, não é? Sim. E há aqui o contraste, isto é que eu queria dizer do Henrique, que tu tens 0 familiares no hockey. 0. Aliás, a minha ligação ao hockey começou porque eu virei para os meus pais, olha, eu quero andar de patins, tinha 6 anos. Gostava de aprender a andar de patins e eu vivia ao lado do clube, o Infante Sagres. Sim. E eu vivia a 500 metros do pavilhão. Mas isso é um caso raro. Eu acho que és o primeiro atleta do hockey que vem aqui que há quase uma herança familiar para ir para o hockey. E até começou, ou seja, eu lembro-me que comecei a ir às escolinhas, que era ao sábado de manhã, e a minha mãe deixava-me lá e eu ficava lá 2 horas. E pronto, depois aquilo comecei a ganhar amigos e a minha, no início, eu nem era o hockey, eu tinha treino às 6 da tarde depois, que era os infantis, e eu ia para lá às 4 e das 4 às 5h30 andávamos a jogar às caçadinhas e às escondidinhas e não sei o quê, e só depois é que era o treino. O treino era a última coisa que... O mais fixe era o antes. Então, ok, tu ias para o hockey, mas não era para jogar hockey. Não, era para estar com os amigos. Okay. Era saía de casa, 500 metros, ia para ali para o clube e não sei o quê. Estávamos ali 1h30 antes do treino e depois o treino era um acréscimo, basicamente. Ok. Só tu vens com a herança familiar, não é? Sim. Eu fui para o hockey por influência do meu pai. Mas acaba por ser mais ou menos o mesmo que o Henrique estava a dizer, tipo, passava o dia inteiro praticamente, principalmente ao fim de semana, passava o fim de semana completo no pavilhão. E os vossos pais adoravam, não é? Que tinham Sim, tempo para eles, era tipo, perfeito, olha, os putos ficam a patinar. Se bem que um pai que mete um puto a patinar deve ter algum medo também de, olha, ele ainda se magoa, ou não? Sim, no meu caso era a minha mãe que tinha, o meu pai não, a minha mãe tinha. Até tenho uma história engraçada que foi num dos primeiros jogos. Eu era... Antigamente a denominação dos escalões era diferente, mas havia infantis C, B e A. Okay. Os C eram os mais pequeninos. Okay. Era quase escolares, como quando ainda estávamos a aprender a patinar. Uhum. Pá, e esse grande clube, o Grupo Desportivo e Coral de Fanzers... Não estávamos a diminuí-lo, atenção.
não tinha infantis C nem B. Então eu jogava, tinha 7 anos e jogava com os As que tinham 12. Tu jogavas com mais velhos? Tinha que jogar, porque não havia... Eu também, depois. E por cima, ok, vês lá a da fruta, pá. Porque não havia mais. E o meu pai era o diretor da equipa. É o filho, Claro, é o filho do claro. diretor. Não, espera. É o filho do diretor, pá. Já percebi É tudo. o filho do Sr. Souto. É o filho do Sr. Souto, pá. Afinal não é só herança familiar, é uma cunha, afinal. Espera que a história ainda não acabou. O que é que tu tens na estrutura de Sporting? Diz lá, vai lá. É o teu tio, não é? Não, pá, isso não tem ninguém. Eu mandei para ti, desculpa. mas se queres que eu beba água, Pois era, eu desculpa. bebo. Pá, eu vejo gajos de hockey que começam a mandar coisas, começam a mandar esticadas. Diz, Antes que eles se virem a ti. Exato. Mas conta. Pá, e imagina, fomos jogar contra uma equipa, o nome da outra equipa já não me lembro, mas sei que era raro, mas nesse jogo estávamos a ganhar 12-0 e eu nunca jogava, porque era demasiado Eras pequeno. E o treinador quis-me colocar a jogar, chamou-me para entrar. Pá, e o meu pai ainda ficou naquela, tipo, ok, ele é pequenino, mas... E a minha mãe da bancada fez. Não. Que para o Mister? Não, para o meu pai. Porque o Mister perguntou, estás a ver? E o meu pai depois disse, não vai entrar. E depois eu fiquei triste. Então foi ao contrário, Muito. o teu pai vetou a tua entrada? Vetou, mas foi por Por ordem da minha influência da mãe, mãe, estás a por perceber? influência. Porque a minha mãe é que tinha... E depois eu perguntei-lhe porquê, né? Sim. Para tentar perceber, e ela tinha medo que eu me aleijasse, que os outros eram muito grandes, eu era muito pequenino. E... Epá, mas Celinho, Pá, espera aí, não a tua entrei. mãe, ou seja, a tua mãe no fundo era quem mandava mais no clube. O teu pai era o diretor, Pois, mas a opá. tua mãe é que decidia quem é que eram os jogadores que entravam. Da bancada, era treinador de bancada, lá está. Sim. Mas os pais há muito isso, não é? Ou seja, a pressão. Bastante. Pô, os teus pais, tu não havendo esse contexto do hockey, eles. Não, o meu pai, é assim, o meu pai jogava ténis e eu joguei ténis durante muitos anos. Aliás, o maior desgosto do meu pai é eu jogar hóquei. Ele Ok. queria que eu jogasse ténis. sério? A minha mãe é que já queria que eu jogasse mais hóquei e tal. Mas nunca foram de... Ou seja, na bancada iam ver o menos jogos possíveis e tudo, não eram muito... Iam ver os que tinham que ver, porque de resto eram muito tranquilos. Lá está, porque não tinham essa ligação ao Sim. hóquei, não tinham essa... Ou seja, o hóquei para eles, ou seja, no meu caso, para mim era brincar, era pronto, ok, é mais um desporto que ele faz e tal, não era com aquela coisa de tem que ganhar, tem que não sei o quê. Sim. Mas mesmo não havendo essa ligação, pá, a perspectiva de um pai a ver um puto. Eu lembro de ver pais na bancada, e mesmo o meu pai, quando ia ver os meus jogos, pá, tu queres que o teu filho brilhe, não é? Eu nunca lhes perguntei, mas acho que quem vive mais até é a minha mãe, o meu pai menos. Pelo menos parece, dava-me essa sensação. As mães vivem sempre mais um bocadinho e tal, mas não é que fossem assim muito... Ele tem o desgosto, não é? De vez em ele quando ficou com aquela encravada. Não te oferece uma raquete de ténis no Natal? Não, assim? agora Já não, mas durante muitos anos Foi? levava-me aos torneios e tudo, não sei o quê, ficava todo orgulhoso. Sim. E eu, pronto, lá ia e tal, mas o hockey era era diferente. Mas o que é que vocês acham? Qual é que acham que é... bem, estou a perceber aqui pela conversa que se calhar ter os pais no hockey é mais... Ter essa herança familiar pode ser mais exigente. É isso? Dos pais, ou não? Não, é assim, no meu caso, os meus pais acompanharam-me sempre para todo lado. Porque também, os meus pais e a minha irmã, porque também adoram ver hóquei. Sim. E pronto, sempre foi aquilo, a vida deles também. Uma das partes da vida deles. E acompanham para todo lado. Mas tirando esse episódio que eu contei, os meus pais falam comigo, não é? Para me dar conselhos, outras vezes para me chamar à razão, mas essas coisas de treinador de bancada e mandar habitats, não. Não, mas o teu pai jogou? O meu pai jogou, mas foi em juvenis, atualmente é sub-17, e deixou. É porque por um lado, ou seja, ter família que participa no desporto podem exigir mais, mas também compreendem melhor as angústias, não é? Isso Mas- também... Não? Mais ou menos. Mais ou menos. Acho que estão mais prontos a criticar. Será? Mas Pois- é assim, mas eu falo por mim, ainda bem que é assim, porque muitas vezes nós achamos que estamos certos e não estamos. Sim. E ter a família para te poder chamar É a isso. atenção é bom. Não, porque, por exemplo, o teu pai, sendo diretor, se calhar tinha já apanhado um contexto de vários putos que, pá, erraram em alguma coisa e essa aprendizagem a falar contigo pode ajudar. Claro. Não é? E eu ouvi a experiência dele, não é? Sim. Nesse aspecto é verdade. Ele tinha mais experiência do que eu e tinha que o ouvir. Enquanto que o Henrique, quando corria mal, o pai estava a dizer, olha, serve por cima. Não queria saber do... Aquele correr mal dizendo, é melhor deixares isso, mas é para o ténis, não jogues mais hóquei. Deixa lá isso. Eles ainda vêm ver os vossos jogos agora ou não?
Sim. É assim, menos, porque estamos em Lisboa e eles no norte, mas volta e meia vêm ver. Sim. Quando vão jogar lá acima. Isso sim. Sim, sempre. Principalmente, lá está a minha mãe, vai sempre. É? O meu pai menos. Mas atenção, eu estou a dizer que os meus pais não eram tão aficionados do hóquei, mas seguiram-me sempre para todo lado, Claro. porque, quer dizer, acompanhavam o filho, até júniores, até ter carta, eles é que tinham que ir, vão. claro, tinham que ir comigo para todo lado, que remédios tinham eles. Sim. Mas lembro-me que quando tirei a carta, para eles foi um alívio, porque eu jogava com o Souto em Fanzers. E também jogaste lá? Não, ou seja... Agora meti-me aqui em mis apertados. Não, Nós fizemos as camadas jovens no Porto. Sim. E no treinavam Porto. lá? E treinávamos em Fanzers, não no pavilhão do Fanzers, mas no outro lado. Sim. E do Porto a Fanzers ainda são 20, 25 minutos. E claro, o meu pai, ou a minha mãe, ou o meu irmão até, levavam-me e tinham que ficar lá à espera que acabasse o treino para depois me trazerem embora. Ou seja, naquilo tudo perdia-se 2 horas e qualquer coisa. À noite. Ou seja, aquilo para eles será um bocado tramado, digamos assim. Sim, imagino. E quando eu tirei a carta para eles foi, ui, que maravilha, está aí a chave, andamento, siga. Sim, E percebo. libertaram-se um bocadinho disso. Mas há uma certa magia nessa, não é? Quando um gajo é puto ir com os pais para os jogos. Não sei, eu recordo, se calhar isto é aquela visão nostálgica Sim, do passado claro, em que... claro. Mas pá, não sei, esse envolvimento dos pais Sem Sim, dúvida. São tempos engraçados. é fixe. Porque, por exemplo, na escola, os pais vão à reunião de pais, vão Sim, vão não estão buscar. connosco lá. Ali aquele momento é um momento em que tu estás com os pais. Sim, não? sim. Em que eles estão a ver, de repente tu és a estrela naquele momento para eles. Claro. Não é? Essa parte deve ser gira. É E mesmo engraçado. essa fase da nossa carreira acaba por ser uma fase bonita porque é a fase em que desfrutas mais do desporto que fazes, não é? Porque não tens grande Fazes responsabilidade. por prazer puro só. Pois, não é- Atualmente nós gostamos de jogar, mas somos odeiam. É a profissionais. nossa ok. profissão. Odeiam. É a nossa É profissão. a nossa profissão, estás a ver? É diferente. A Já não tem responsabilidade magia, é- não tem o brilho de... Continua a ter, mas Tem. obviamente temos uma responsabilidade totalmente diferente e fazemos com um cariz mais profissional, digamos assim, do que propriamente lazer, não é? Pois. Obviamente temos os períodos de lazer e nós somos um bocado privilegiados porque o desporto basicamente fazemos e somos pagos para fazer uma coisa que fazemos desde pequeninos, que é uma coisa que pouca gente consegue. Sim. Mas obviamente que agora temos uma responsabilidade grande e sofremos um bocadinho em certos momentos com aquilo que se passa no hóquei. Mas vocês, por exemplo, sentam-se no sofá a ver hóquei? Sim. Sim. Sim? Ok, então ou seja, esse hábito, essa magia de ver hóquei continua. Sim. O hóquei, para mim, pelo menos, continua a ser uma paixão. Claro. Eu adoro ver hóquei. E eu também, Ok. É Ok, igual. mas isso não sei se será comum, atletas de alta competição. O desporto acaba por... Eu acho que no hóquei patins, pelo menos a maioria dos atletas é apaixonado pelo que faz e gosta de ver e de Sim. jogar. Uhum. Pode haver um caso ou outro que não, mas a maioria sim. Henrique, falaste há bocado da questão dos amigos, tu tinhas os amigos no hóquei, são duas coisas em comum que me disseram sobre vocês, que é nenhum tinha o plano de ser profissional, não é? Eu acho que quase ninguém do hóquei tem plano de ser profissional porque não é um desporto, não é como o futebol, ou seja, que tu começas a jogar futebol e dizes, eu se for profissional disto posso ser o Ronaldo, ou seja, no hóquei não há muito essa... Depois chegas ali um momento da carreira em que percebes que podes chegar um bocadinho mais acima. Em que momento? Um momento concreto em que vocês perceberam, peraí. Eu acho que foi ali nos júniores, quando eu, pelo menos no meu caso, quando era júnior, estava no Porto e estava no plantel júnior e sénior. E aí nessa fase comecei, se calhar ainda posso integrar aqui o plantel, ou mesmo que não fique, Sim. posso fazer uma carreira bonita e tal, e quando começas a ganhar algum dinheiro também, começas a perceber que se levares aquilo um bocadinho mais a sério pode resultar. Olha, eu sinceramente não consigo dizer uma altura em que me deu o clique. Lá está, sempre tive aquela coisa de jogava e gostava de chegar ao mais alto nível, mas não pensava na questão de ser profissional, e como também fiz sempre a minha carreira em conjunto com os estudos, não é? E também sempre foi com algum grau de exigência, nunca tive esse momento em que dissesse assim, não, agora vou ser profissional. E Sim. sei lá, foi acontecendo ao longo do tempo, o hóquei foi se desenvolvendo, foi conquistando coisas, as coisas foram-me correndo bem e aconteceu naturalmente. Ok, pois é, ou seja, mas está relacionado, vocês faziam isto porque tinham os amigos lá, depois começam a ter sucesso, não é? Na modalidade, e aí é que, espera aí que isto está aqui um Começas plano. a acreditar. Claro, começas a pensar que pode acontecer. Mas dá para ter é isso que eu queria perceber, que dá para ter, porque eu, quando venho aqui, há sempre uma coisa transversal a todas as modalidades, que são obcecados com vencer. Dá para ter um início saudável
Quando ou seja, esse início de carreira que vocês tiveram foi saudável porque ias para jogar à apanhada ou às escondidas, lá está. Vocês tipo, não eram obcecados com isso, com tem que ganhar, tem que ser o melhor, tem que... Não? Não, quando era miúdo, não. Depois é isso. Lá está, voltamos àquela questão de que chegas ali a um momento até pessoal, em que começas a ficar mais velho e começas a ser mais competitivo, a ser mais... Ou seja, competitivo é sempre, mas chegas àquele ponto que começas a ganhar rivalidade com os outros clubes e tudo. Sim. E pronto. Com o Sporting, quando estavas no Porto, não é? Não muito, não, aliás, não nada, que até porque na minha altura o Sporting nas camadas jovens começou com iniciados ou qualquer coisa. Sim. E eu nunca joguei contra o Sporting nas camadas jovens. Okay. Era mais contra o Benfica, Golpilhares na altura, Barcelos. E onde é que agora nós estamos? Começar mais tarde, onde é que nós estamos? A minha primeira final do Nacional perdida foi contra o Sporting. Foi contra o Sporting? Epá, eu nas camadas jovens nunca joguei contra bem feita, pá. Estás a ver? Não estavas no sítio certo. Pois não. O que interessa é onde acabam. É verdade. Sabes que nós neste podcast democraticamente temos aqui uma lei que é as pessoas só, os atletas que cá vêm só começaram a carreira quando entraram no Sporting. Isto é muito democrático. Está para trás, não interessa. Está para trás, não interessa, sim. Não interessa onde começam, interessa onde chegam. E vocês conseguem continuar essa coisa dos amigos, tu disseste, eu retive, e disseram ambos aqui nas informações que eu recebi sobre vocês. Vocês, a partir do momento que são profissionais, a amizade a mim interessa-me sempre, conseguem continuar a fazer amigos? Eu, no meu caso, acho que sim. Acho que conseguem? Obviamente, voltamos à mesma coisa, que é obviamente sendo mais profissional, acabas por, e depois também, como somos mais velhos, o pessoal tem família, uns têm filhos, outros têm mulher, e acaba por não ser a mesma coisa do que quando éramos miúdos, em que eram os nossos pais e nós éramos amigos só. Mas continuo, por exemplo, falando aqui na nossa equipa, e eu vim o ano passado para o Sporting e conheci o Ale, que não conhecia, o Verona, e gosto muito dele e dou muito bem com ele, e foi um amigo que eu fiz que tenho a certeza que vai ser para a vida. A sério? Por exemplo. Estou a dar um exemplo porque era o único que não conhecia do plantel. Sim. Eu achei, é isso, falando desta coisa de fazer amigos quando eram putos e ser um momento em que iam não só fazer desporto como estar com os nossos amigos, a partir do momento que se tornam profissionais e com essa competição, pagar contas, têm menos tempo para... estão um ano numa equipa, estão um ano no Valongo ou assim. Vão conhecer toda a gente? Não vão? É verdade que é mais difícil, mas felizmente as equipas onde tivemos, e nós partilhámos muitas vezes balneário, e eu falo por mim que fiz muitos amigos no hóquei mesmo, inclusive quando já era profissional. Claro. Sim. Tiveram assim, juntos... Os amigos que mais levo, digamos assim, para a vida, se calhar já são aqueles que vêm desde das camadas jovens. Mas depois disso, mesmo quando já éramos profissionais, fiz muitos amigos. Já se zangaram com amigos em campo? Zangar, de vez não, mas há sempre aquela picardia do momento. Sim. Uma semaninha ou duas chateados. É o normal. Estavas a dizer que era um meio muito chato, a gente se conhece e era impossível, ou seja, já aconteceu, por exemplo, num jogo, vocês nem se aperceberem que era um amigo vosso? Já, por exemplo, no nosso caso, conhecemos mais, ou seja, jogamos com mais, o Porto, neste caso, tem mais atletas com quem nós jogamos nas camadas jovens. E damos-nos bem com eles e somos muito amigos, fora do hóquei, não é? Quando jogamos. Espero que não, quando jogam, espero que não. E obviamente que quando jogamos já aconteceu de entrarmos ali de forte, bem duros e mandar umas... Quando estás a jogar não consegues-te a perceber se é o teu amigo ou se não é. Sim. Mas e mesmo que seja, olha... É igual. Com respeito, como é óbvio, mas quando estás a jogar... Olha, falei agora do Ale, do Verona, no Mundial... Num dos lances que deu o golo, ele dá-me um cacete aqui no joelho, de propósito, e peguei-me com ele, e andava ali, não sei o quê, ele pediu desculpa, também já vais ver, não sei o quê, e aquilo ficou ali aceso, mas depois no final do jogo está tudo bem e passou. Pois, isso é assim, no momento esqueces-te, claro, de repente tipo, chamas um nome a um gajo e depois, peraí, mas eu estive a lanchar em casa dele ontem, não é? Pode ser uma coisa que acontece. Acontece facilmente. Há aqui uma frase do Henrique que eu gostava de mencionar. A frase é: trouxe-me estabilidade financeira, trouxe-me mundo, porque fazemos muitas viagens. E eu queria saber se estamos a falar de hóquei ou trabalhar em finanças, numa multinacional. Porque esta frase, trouxe-me estabilidade financeira, não era o protótipo do que uma pessoa associa se calhar ao hóquei, portanto queria que me explicasse este contexto de ser... É isso, porque nós começamos o hóquei como sendo um desporto
não é para brincar, ou seja, para querer ganhar, mas não para fazer disto vida. Uhum. E a partir do momento em que tu assumes que queres fazer do hóquei vida, pelo menos durante uns tempos, é importante que o hóquei te traga essa estabilidade financeira. E felizmente o hóquei hoje em dia está num patamar em que se pode ser profissional e juntar o máximo de dinheiro possível para que quando acabar a carreira termos outras coisas, não é? Sim. E no fundo foi isso que eu quis dizer. E o mundo, eu gosto de viajar, eu viajo todas as feiras, sempre que posso viajo. E pronto, e sei lá, nós no hóquei vamos com a Liga dos Campeões e tudo, vamos muitas vezes para fora. E foi isso também que Se eu bem quis que o dizer. hóquei está muito concentrado até na Península Ibérica. Sim, não sim, é Nesse Itália, aspecto. Espanha, França, Uhum. por aí, sim. Mas Suíça. Depois desta frase, não me vais perguntar o que é que dizem os meus olhos ou ou se devam pedir desculpas a ninguém. Mas... Não, mas isto, ou seja, esta estabilidade, tipo, isto é um puto que era. O hóquei pode ser um bom projeto de vida para um puto agora que comece, tipo, na formação. Eu continuo a achar que começar tem que ser sempre por paixão e por dedicação, por gostar daquilo que faz. Aliás, tem que ser com todas as modalidades. Sim. Depois, se o hóquei te proporcionar isso, então assume isso e faz com o máximo profissionalismo que possas. Mas acho que começar o hóquei a pensar que te vai dar estabilidade financeira, Sim, sim. acho que é um erro. Eu acho que isso que é impensável, porque o grupo de pessoas que conseguem viver do hóquei é um grupo muito restrito. Claro. Ok. Acho que o melhor conselho que temos a dar, e sempre que temos a oportunidade de o fazer, eu faço com os miúdos que começam a jogar hóquei, é para não deixarem os estudos Claro. de lado e conciliarem as duas coisas, porque tu podes vir a Sim. vir a viver Mas do se não hóquei, fores, mas são raros os casos. Então, agora advogado do diabo. E isso não pode ser uma. Tu teres um plano B, não pode desvirtuar-te do caminho de não, é isto que eu quero. Não, eu acho que não, porque há muitos exemplos de claro. que as coisas são possíveis. Mas a modalidade também não beneficiaria se as pessoas estivessem all-in. eu percebo essa ideia. Estou apenas a fazer perguntas para Mas te provocar, mas é um contrassenso. Mas porque acho que, por exemplo, o futebol tem dimensão e tem projeção para tu, isso por exemplo, tu aqui em Portugal não consegues, vais para a Arábia e olha, e volta Sim. e continuas a ganhar dinheiro. Aqui no hóquei é tão, ou seja, joga-se então, como tu dizes, é mais cinge-se mais à Península Ibérica, não é? E Itália, e são poucos os países em que jogam, ou seja, há poucas oportunidades de tu conseguires realmente estar num patamar alto, ou seja, não são assim tantos os jogadores que conseguem chegar lá, e mesmo Sim. os que chegam, quase todos, têm um plano B, ou seja, não é que de repente, olha, só jogo hóquei, a partir dos 15 anos só jogo hóquei, não, isso não acontece. E para além de ser restrito os sítios onde se jogam, as oportunidades para financeiramente conseguires viver do hóquei ainda são menores. Estás a perceber? Mas, por exemplo, vocês... não quero aqui entrar em pormenores mas para perceber a independência financeira que o hóquei permite. Você, sei lá, um puto que é chamado que ainda joga nos júniores, mas é chamado aos séniores. Não recebe salário. Não ganha nada. Vai lá treinar. E se você... Sim, ganha estaleca. É chamado... E ganha umas náuas negras que nós, sim. que nós apertamos. Mas apertam, acho bem que sim. Mas tu, por exemplo, integras uma equipa de séniores da primeira divisão portuguesa. Em qualquer equipa, tu ganhas salário em qualquer equipa? Ganhas. Sim, na primeira divisão. Na primeira, sim. Ok. Mas, por exemplo, os miúdos que começam a jogar hóquei na primeira divisão e que integram equipas séniores, tens miúdos a ganhar 200 euros. Uhum. E tens muitas das equipas da primeira divisão em que não consegues ser profissional de hóquei. Tens que ter uma atividade paralela. Paralela? Sim. Aliás, Mas eu tenho curiosidade, está sempre aquela higiene de não falar de números, mas eu tenho curiosidade mesmo, tipo, por exemplo, nessas equipas aí, tipo, ou seja, não recebes que é o salário mínimo, é isso? O Henrique já disse um valor, mais ou menos. eu acho que, por exemplo, tens as 4 equipas, Porto, Benfica, Oliveirense, 5, Porto, Benfica, Oliveirense, Sporting e Barcelos, que pagam bem e que consegues estar ali num nível financeiro bom. Depois, a partir daí, as equipas baixam e tu, pronto, queres falar de números, é isso. Eu acho que os valores... Não precisa ser concreto, mas... Os valores vai, se calhar, no máximo de 1.200 até 100, ou seja... E depois alguns jogadores conseguem, dentro desses plantéis, estás a ver, das equipas mais de meio da tabela para baixo, alguns jogadores conseguem, mas não é o plantel todo que consegue. Sim, sim. E depois isso cria-te ali um paradigma na equipa que é... o treinador tipo, pode marcar horários de equipa profissional ou pode marcar horários para aqueles que estudam e trabalham. Estás a ver? Isso é muito interessante, sim. Não é fácil Dentro também. da mesma equipa, Claro. o ecossistema não é igual. Exatamente. Isso é Ou seja, liderar uma equipa dessas também não é fácil.
Porque depois há jogadores que querem ser profissionais, outros que não querem, Outros mas não podem. Só podem treinar às 6 Ok. da tarde ou Isso às é muito 7 depois do interessante, pá. trabalho. Eu nunca tinha pensado nisso, sim. Nós já passámos um Sim. bocado por essa realidade. Nós fomos campeões em Valongo e treinávamos havia um treino que era às 10 da noite. Nós, quando fomos campeões nacionais em Valongo, treinávamos Às 8. sempre às 8 e quarta-feira às 10 da noite. Acabávamos o treino no dia a seguir, praticamente. Acabava às 11h30, tomar banho e não sei o que, Mas sair do pavilhão meia-noite. Mas pelo tal pós-laboral, porque não havia Porque a maior parte dos atletas da equipa trabalhavam. Sim. Ou seja, havia 4 miúdos que éramos nós, no caso, na altura, Sim. mas que estudávamos e os outros trabalhavam. Ou seja, no fundo há sempre 5 equipas que partem pela vantagem de não ter esse confronto de Sim, haver sim, jogadores que... Sim. Pois é. Sim, e mesmo para a saúde do balneário, haver jogadores que estão completamente focados e outros que não têm essa oportunidade porque não recebem, também não deve ser fácil gerir. É isso que estávamos Eu não a queria dizer. ser treinador dessas equipas, meu. Deve ser Pois difícil. é difícil. Para gerir os egos, deve ser Claro. complicado. Sim, isso é muito Eu acho que é interessante. pior nas grandes, gerir os egos. Sim, talvez. Não percebo, sim. acho Sim, que tens é o exemplo pior. do futebol nisso, né? Dos egos É bem estratosféricos, pior, é depois, bem pior. mas ali há uma questão. Sabes que depois também nessas equipas que uns trabalham, outros estudam e tal, voltamos àquela questão que é nós neste caso temos uma ambição no hóquei, ou seja, nós somos profissionais disto, somos ambiciosos, já fazemos isto por uma questão de queres ser sempre melhor e queres estar sempre no alto nível. Nessas equipas tem jogadores que fazem pelo puro prazer, ou seja, que não é que queiram ser os Panchitos do hóquei ou os Maradonas, fazem porque gostam. Ou os vão Sotos lá. e os Henriques. Ou isso. Não, porque os Como lhe putos... queiras chamar. Mas olha, agora pá, não estou aqui, isto não serve para vos elogiar, mas um puto, por exemplo, esteja agora nas camadas jovens do Sporting na formação, olha para os exemplos de portugueses que se ingraram, e os vossos casos são evidentes disso, não é? Sim, eu acho que sim. Que conseguiram chegar à equipa principal, que têm títulos, porra, isso não é exagero nenhum. E é o que eu te digo. Infelizmente o hóquei não nos permite à maioria dos jogadores viver disto. E eu acho que faz um bocado parte do nosso papel também sermos um exemplo para os miúdos por esse lado, estás a ver? De, ok, chegámos a este nível, mas temos uma alternativa, temos um plano B, estudamos, temos outra saída, estás a ver? E eu acho que também faz parte do nosso papel, enquanto jogadores, enquanto pessoas, transmitir isso aos Mas miúdos. na equipa não há nenhum exemplo de alguém que não tivesse plano B? Por exemplo, eu tenho ideia, Sim, eu acho que sim, por exemplo, o Tony, por exemplo, ele não tinha plano B, acho eu. não sei. Os argentinos é um caso mais porque lá está, vêm para cá já com 18, 19 anos e é só para fazer isto. Acho que são assim o caso mais. O Tony, não sei também. O Tony, segundo o que eu sei e o que ele comenta connosco, é que quer no futuro ficar ligado ao hóquei, não é? Sim. E pronto, acaba por ser uma saída. Sim, nós estamos a falar no nosso caso, se calhar há outros casos que vocês querem continuar no hóquei ou não? Eu gostava de ficar ligado, agora como não sei, mas qual é que era qual é que era o teu plano B? O meu, de quê? No hóquei? Não, o plano B. Não, o teu é que eu não sei. Não, pera, calma. Oi? Agora tenho que consultar as notas. Espera. Não, exato, o teu é que eu não sei, Henrique. Sim, o teu plano B. Eu voltei a estudar este ano. Eu entrei em Economia, o meu primeiro ano de faculdade, e não fiz. Ou seja, lá está, porque estava a fazer júniores e séniores e tinha treino às 6 da tarde com os séniores e depois às 10 com os júniores e esquece, não fiz. E fui para desporto. E falta-me um ano para acabar. E agora voltei a estudar, entrei ali na Lusófona e estou a ver se acabo de vez o curso. Mas acho que não precisas de acabar agora, enquanto estás ou seja, vou fazendo. Só a tirar pressão. O Henrique está mesmo a dar o exemplo máximo, que é, voltou a estudar e tem explicações com o miúdo dos verdade, júniores. com os Esteves, A é verdade. sério? Bioquímica. Estás a ter explicações com putos júniores? Sim. E como é que é? Porque o Esteves eu não sei qual é o curso dele, mas é ligado a isso, às bioquímicas e não sei o quê. E em conversa, ele no balneário fica ao meu lado quando vai treinar. E estávamos a conversar e não sei o quê, porque ele também anda no IP Luso, que é da Lusófona e tal, e estávamos a falar. E eu estava a dizer, depois, tem que começar a estudar agora, o problema vai ser bioquímica, que aquilo não é fácil. Ele, bioquímica, eu posso-te ajudar? E eu, mas paga as explicações ou não? Para já não, mas eu já lhe disse. Mas eu já lhe tu não queres dar o exemplo aos jovens? Eu já lhe disse. Paguem ensinamentos de hóquei. Isto é como as empresas dizem, olha, vem atuar que isto é bom para a tua projeção. Claro. Eu já disse isto aos teus. Se eu passar no exame, vem jantar comigo a um sítio muito bom. Ia jantar. Vamos jantar só paga para os resultados. Só mesmo do Sporting, passam agarrados. Não, mas é engraçado. E gosto do miúdo,
Sim, bioquímica é os lípidos, não é? E as proteínas, isso? É isso tudo. Yeah. Sabes E porque é que eu sei- água e não sei o quê, e os Mas prótons. podes pedir explicações aqui ao este senhor também. Também tiveste bioquímica, Se eu não? me lembrasse Pois, alguma coisa. Não eu ainda tentei, mas ele... nada. Tu já és médico, não é? Já sou médico. Ainda não tens a especialidade. Não, Certo, isso eu sei. não. Há uma cadeira de bioquímica em medicina. Logo no primeiro No ano. primeiro ano eu tive em medicina um ano, portanto eu sei isto, bioquímica. Foi onde tiraste? Tiraste na... Na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Ah, do Porto. Ok. No São João, no Hospital São João. Sim, sim. A outra é a Abel Salazar, não é? É o ICBAS, Instituto Abel Salazar. Então em que ponto é que isto está? Está em banho-maria também? Tá. Não estás a dar consultas enquanto... Não, enquanto não. já- Pá, e tive que parar porque cheguei quando cheguei aqui ao Sporting atingi um nível de profissionalismo que não me permitia fazer as duas coisas e já tinha acabado o curso, Uhum. estava no primeiro ano em que trabalhámos, que é o chamado O ano comum. ano comum, passámos pelas especialidades gerais todas e tive que a meio desse ano parar para ser profissional de hóquei. Claro, e eu percebo, eu percebo que o plano B seja uma coisa. Agora, tu vais para a medicina, não é? Quer dizer, uma coisa é teres um plano B, outra é não teres vida. Não é? Tu em medicina, qual era a tua ideia de tirares um curso destes e ao mesmo tempo querer ser profissional de hóquei? Pois, isso era impossível. Agora, no meu caso, o mais difícil foi escolher qual era o plano A e o plano B, mas na altura que surgiu o convite do Sporting, Foi só aí? Foi só aí que decidiste? foi, porque até aí aliás, antes de vir para o Sporting, na época anterior, eu estava a jogar no Hockey Clube Turquel e a trabalhar no Hospital de Santarém. Porra, mas como é que conseguias? Não fazias bancos? Não é? Não podia... Estava no ano comum, Ok. que ainda é um ano relativamente tranquilo. E, Eu gosto deste otimismo. Eu gosto deste otimismo. O ano comum é um ano relativamente tranquilo. Sim, e é assim, e a malta que está lá nesse ano é tudo malta que acabou a faculdade há pouco tempo. Ainda temos ali um grupo unido e de pessoal que compreende as coisas. Uhum. E trocavam-me sempre horários para Ok. eu ao fim de semana conseguir ir jogar, para não fazer noites. Ok. Ok. Então os médicos são porreiros. É isso. Os que eu apanhei eram. Mas havia mais pois tinha que haver mais ajustes na medicina do que no hóquei, não é? Porque no hóquei tu de repente há um Sim. treino marcado, tu não... Sim, Malta, sim. podem só mudar porque hoje tenho... Sim. Ortopedia. Nessa altura que eu jogava no Turquel também o pessoal do Turquel também não era tão profissional e era muito porreiro e permitia-me alguma flexibilidade, mas abdiquei, não é abdicar, mas troquei mais coisas na medicina, na altura no Hospital de Santarém, do que no Turquel. Uhum. Eu tive aqui informações sobre a especialidade que tu queres seguir. Fisiatria, uma das hipóteses. Não, a minha namorada vai-me matar Ah, é? quando ouvir isto. Porquê? Porque ela é fisioterapeuta exatamente. e adora os fisiatras. Exatamente, é que está aqui há uma grande polémica à volta da fisiatria e da fisioterapia, não é? Sim. Ela diz que essa especialidade havia de acabar A sério? E tu para dizes... ganhar mais poder. Não é? Ah, claro, sim, exatamente, sim. E os fisiatras dizem que os fisioterapeutas são fisiatras, não tiveram média para medicina, Pois, não é? basicamente é isso. Então como é que se resolve? Mas não é a especialidade que eu quero ir. Ok. Eu tenho uma coisa clara na minha cabeça, é que gostava de ficar ligado ao desporto, mesmo quando seguir a parte da medicina. E para ficar ligado ao desporto convém que seja uma especialidade que tenha alguma relação com o desporto, não é? Sim. Neste caso fisiatria, possivelmente medicina geral e familiar com uma vertente de medicina desportiva, mesmo a especialidade de medicina desportiva que já existe. Sim. Ortopedia, são as especialidades que se relacionam assim mais. Sabes os ossos? De cor? Tens de saber. Já né? sou melhor, mas ainda sei alguns. Também tens de saber ou não? Também. Mas eu anatomia já fiz E também Então eu- vamos- nos primeiros anos de faculdade. Vamos aqui a um pequeno teste de ossos do crânio. Ui. Eu lembro-me disto, isto foi a cadeira que eu tive. Isto foi a cadeira. Ossos do crânio. Só tiveste essa? Não, tive anatomia 1. Não, tive anatomia 1, sim, tive. Então vá. Aqui à frente, como é que se chama? Frontal. E atrás? Occipital. Occipital. E depois quais é que são mais? Não, esquece. Temporal. Não sei, Temporal não é de sei. lado, não é? É de lado. Eu lembro do esfenoide e Eu não do... E o parietal. parietal. Eu lembro do esfenoide e do etmoide. Esfenoide e etmoidal. Estão para aqui para dentro, não é? Sim, Eu nem sei onde é que eles Esses são. são aqueles pequenininhos. Paixão. Que eram sempre nas orais, eles perguntavam sempre por estes. Na gincana, não é? Fizeste gincana? O que é isso? É as provas de orais. Na minha faculdade era assim, era tipo
as estruturas lá com uma setinha daquelas que nem consegues ver para onde é que está a apontar e que tinhas que escrever no papelinho para onde é que aquilo estava a apontar. E passavas, tipo, chamava-se gincana porque era tipo 30 mesas com 30 estruturas e tinhas que 30 segundos para passar em cada uma. Ok. E escrever tudo. Os exames orais, eu acho que acabam por ser mais fáceis que os escritos, pá. Porque basta teres convicção, não é? Basta dar-se uma Depende da personalidade da pessoa. Isso, se conseguires à convencer vontade o e professor, tal. Pois, também é verdade, é. se conseguires dar ali a volta ao Mas não sei professor. nem que também tiveste exames orais? Não. Eu ia muito ansioso para os exames Tinha orais. trabalhos orais, ou seja, Sim, apresentações de apresentações. trabalhos, assim. É. Mas exame oral nunca tive. Mas eu sinto que os professores, se tu disseres mais ou menos com convicção, eles ficam, isto Claro. existe mesmo. Isto existe, o que ele Sim. está a dizer faz Se sentido. tiveres lábia e lata, Pois consegues é. dar a volta. Mas estou-te a imaginar, numa oral essa faz-te bem, ou não? Opa, por acaso eu nunca tive muitos, na minha faculdade não havia muitas provas Não havia? orais. Não. Ok. Mas lembro-me de ter uma, acho, de fisiologia e safei-me bem. Ok. Se calhar se fosse escrita não me tinha safado. Não era mais difícil. Sim. Eu tenho aqui só que tu foste para o Valongo, certo? Depois já tens jogado 2 anos na Champions. Sim, E depois foste para o Valongo para conciliar com os estudos. Sim, foi. Foi a única fase da minha carreira em que tive que... Esta frase é só, desculpa, era para contextualizar, houve um ano em que tu decidiste mesmo, Sim. ou seja, privilegiaste quase a medicina, Sim, foi isso? foi o único ano na minha carreira em que privilegiei a medicina e que tive que abdicar um bocadinho do hóquei. Estava a jogar no Oliveirense, que era um clube já totalmente profissional, Uhum. e lá está, já tinha jogado duas finais de ligas europeias e na altura estava no último ano, ia fazer o Harrison, que era o exame de acesso Sim. à especialidade. O tal exame, não é? Que a pessoa Sim. desaparece do mundo. Sim, Não é? esse exame, em que estamos Em que tornas-me um fantasma. um ano fechados na sala de estudo. E lá está, e para me concentrar nisso e para conseguir conciliar as duas coisas, voltei ao Valongo, que na altura era um clube que ainda não era tão profissional, porque hoje em dia já é tão profissional como os grandes, e porque treinávamos só à noite, eu assim conseguia estudar o dia todo, e foi aí a única fase em que abdiquei um bocadinho do hóquei, não acabando por não abdicar completamente, Sim, estás a sim. perceber? Continuei a jogar. Claro. Vamos deixar o hockey aqui um bocadinho de parte, porque eu tenho aqui coisas muito importantes para falar. A que me chamou mais a atenção é o Henrique não tem redes sociais. É verdade. Nenhuma. Não tenho WhatsApp, tenho Twitter. Então calma. Tenho. Tu estás na pior delas todas, que é o Twitter. Porque é fixe para ver É mais notícias, tóxica. assim. É mais... Não vais lá ver notícias. Não? Vais Eu ver lá vou. os bifes diários. Eu vou. Os bifes diários de... mas é tão calma. Se tens Twitter, ok. Eu estavas muito mais desligado. Não. Eu tinha Facebook e Instagram. Mas não usava, ou seja, ia lá, ia fazer, estou só a ver, ou seja, ia só lá ver mesmo Sim. pronto, Fazer um scroll infinito. exatamente, À velhote. E então acho que perdia muito tempo com aquilo, acho que era mesmo uma perda de tempo. Então... E disse, vou tentar tirar isto, a ver se, porque é normal, as pessoas acabam por se viciar naquilo, não é? Mas há quanto tempo é que não tens redes? Desde setembro, pai. Não é há muito. Tu agora achei que vis dizer um número concreto, tipo aqueles Não, deixam de fumar. não. Deixam de fumar e têm um contador. Não, Dia desde o 2 de início, setembro. Desde dia 2 de desde, setembro de 2021. desde o início desta época. E a verdade é que não sinto falta nenhuma, lá está, porque eu já não, quando tinha as redes sociais, já não as usava, ou seja, eu tinha publicado para aí 2 fotografias, uma delas da minha Sim. filha, quando nasceu, e outra, acho que foi numas férias que a minha mulher Sim. me obrigou a pôr e tal. Sim. Ou seja, não usava mesmo aquilo. Mas isso é um statement, que é? Podias deixá-las lá e não usavas na mesma, não é? Pois é isso, Isso é um mas disse, statement, tipo, vou- eu... Vou ver se Há aqui me uma faz falta militância, ou não. há aqui uma militância, aqui não, eu Isso. tirei as redes sociais. E foi basicamente isso. E depois meti o Twitter só para não ficar, porque não tinha Twitter nessa altura. Ok, E disse, não, o Twitter vou pôr, que é para ver notícias. mas é e o não sei Piatols, quê. para o Twitter é o Piatols. Eu É? estou lá, não, eu Gosto, é fixe. Acho que é porreiro. Mas Eu tu não sais, tenho. lá, tu sais lá a melhor pessoa? Eu acho... Não, mas eu não é para ser melhor pessoa, é para ver notícias. Eu fico sigo- completamente... eu fico zangado quando saio do Twitter. Mas depende das páginas que segues. Pois também, é, o que é que te sei aparece lá. no algoritmo?
A ti? O que é que te aparece no algoritmo do Twitter a ti? É o mesmo? Eu segui várias páginas, ok, sigo notícias, RTP, não sei o quê. A minha é discussões. Não, Eu só vejo discussões no Twitter. Nada. A minha é só bifes entre as pessoas que nem sei quem são. Mas não tens nenhum. Então eu ia te perguntar se tinhas um perfil falso, tipo um Jorge_Silva, Não, para dizeres bem ti próprio em comentários às publicações do Sporting, nas modalidades. Não tenho. Sempre cá o OK, tipo, não, pá, o Henrique é que é, pá. Assim um perfil falso. Não, zero. Nada. Mas Isso não é uma sentes... boa ideia. Não é? Já que se não houver mais ninguém a elogiar, elogias tu, não é? Exato, autoelogio. Pá, nós no futebol, eu não sei, já falámos disso, que era... Não sei se era um perfil falso, mas que alguém que votava nele próprio quando era para decidir o melhor jogador em campo. E tens que mandar aqueles emojis. Sim. O Sporting faz essa dinâmica. Pronto, e um deles ia lá comentar com o emoji dele. Mas se calhar eu é que estou mal, porque hoje em dia é isso. Sei lá, se calhar eu não me adaptei muito bem à nova geração, digamos assim. Mas olha, que há uma nova corrente de, não, eu não preciso disto. Agora eu não preciso das redes. Não, eu acho assim, eu acho que hoje em dia precisas sempre, porque lá está, o mundo está mesmo, é muito ligado para isso, há pessoal que até faz vida disso mesmo, e tu estás longe disso. Está-me a ofender, disso. não é? Ele está-me a ofender, há pessoa que faz vida disso. Não, é verdade, Não, há pessoas que, os Instagramers e não sei o quê, isso eu não sei, vivem disso. Isto vivem é digital disso. também. Isto estás Sim, aqui, é o que eu estou a dizer, por isso. E eu é que se calhar estou mal, ou seja, eu é que não me adaptei a esta nova realidade, digamos não, assim. mas eu por acaso, eu acho, pá, sei lá, se fores ver, por exemplo, há muitos atores de Hollywood que não têm redes, tipo, que não, pá, porque já estão noutra, tá a ver? Não precisam disso, já é tão orgânico. Eu acho que isso às vezes até é meio... E eu também, é isso, como nunca precisei das redes sociais, ou seja, aquilo que eu vejo na maioria das pessoas das redes sociais é meter uma foto ou não sei o quê, mais bonita, e agora faz para aqui, sei lá. Sim. E eu como não tenho muito isso, não sou nada disso. És velhote, não é? É um bocado, sou um bocado old school, sou um bocado, velhote, um bocado old school. É verdade. Como não tenho, odeio, não tenho muito essa, não sou muito vaidoso, digamos assim. Sim. Mas não sentes perto de coisas. Eu quando há um amigo meu, sabe, pessoas que eu conhecia, tipo da escola, e que não têm redes, eu fico sempre, esta pessoa ainda existe? Para mim já é um holograma só, já não existe bem. É sim, provavelmente, se calhar muitos amigos que não eram bem amigos, mas conhecidos, deixei de os ver completamente. E via-os nas redes, mas de repente deixei de os ver. Mas, sei lá, não é que me faça muita falta, sinceramente. Uhum. Tu tens tudo? Não, o Twitter não tem. Não tens? Eu acho mais grave ter Twitter do que Instagram. Pá. Mais grave, acho mais redes. Porque, sim, eu acho. Eu não acho nada. Não? Mesmo, acho, Pá, sim, depende da forma. Mais grave não é grave, mas. Não sei, eu sinto que é uma rede muito mais de consumo impulsivo. De olha, deixa eu ver o que é que estão a falar, deixa eu ver o que é que estão a falar. Mas eu acho que é isso, depende das páginas que tu sigas. Pois é, isso, sim. Acho que é um bocado por aí. Porque lá está, se seguis páginas que te interessam, sim, não vês nada de. O hockey não podia beneficiar com as redes, tipo. Sim. Muito. Isso sim. O hockey, infelizmente, nesse aspecto, trabalha um bocado mal. Não é? É uma modalidade que eu não. Olha, por exemplo, algoritmo TikTok, está-me sempre a aparecer paddle. Se calhar é porque eu procuro, não é? Também. Mas hockey não aparece muito. Mas pá. Imagina, agora começam algumas pessoas a tentar dinamizar essa vertente, não é? Mas até há coisa de um ano, há pouco tempo, era uma parte completamente esquecida. Sim. Pois pá, eu gostava de ver, sim, pá, o ponto de vista de um jogador no campo, não sei se está para fazer, tipo, uma GoPro na cabeça, ver, ou aqui tipo do guarda-redes, por exemplo, a ver de repente uma... Mas o problema é o guarda-redes leva com a bola na GoPro, lá vai a GoPro para o... Não, mas isso há material, pá, isso é investimento. Pois. Isso é investimento aqui do Departamento de Comunicação, que não fazem nada. Pois, estão aqui sentados, pá. Iam para lá agora gravar, já fizeram Inside Hockey, já fizeram, mas só foi uma vez, acho eu, Ana. Foi? Vocês já apareceram? O que é o Inside? É aquilo. Eu acho que sei o que é o começo do treino até ao final. Os conteúdos do clube. Não, eu acho que sei o que é. A seguir vai perguntar, nós estamos no Maluco Beleza, não estamos... não é aquilo desde o início do treino e não sei o quê. Como vês todos confundos, é exato. Não, já aparecemos, já me lembro disso, sim. Mas já foi há muito tempo o último. Pois, aliás, nem sei se foi este ano, acho que foi ano passado. Não é, acho que tenho a certeza, este ano não fizemos. Pois. Isso já me ultrapassa. Mas eu gostaria, pá, um vídeo em 4K do ponto de vista do guarda-redes do hockey, pá, adorava. Até porque o hockey tem a coisa da agressividade, não é? Que já falámos aqui, a agressividade controlada. Às vezes. Controlada, que isso é muito filmável, pá. Isso é uma coisa muito... Imagina, e o hockey tem uma dificuldade que é a transmissão televisiva.
muitas vezes as pessoas não Não conseguem vê. perceber. E se houvessem esse tipo de dinâmicas e de coisas diferentes, tipo a câmara no guarda-redes, as pessoas se calhar começavam a perceber melhor a forma como a bola se movimenta, os sítios que percorre, estás a ver? E depois na transmissão televisiva se calhar já percebiam melhor, Sim. porque acaba por ser um bocado de intuição, percebes onde a bola está. É a percepção minha ou isso também não acontece porque os jogadores de hóquei são reservados? Como assim? Acho que são muito reservados ou não? Aparentam... Não? Acho que não. Quer dizer, por exemplo, Não aqui... somos muito... Não, mas sei lá... Eu acho pá, que não querem é fazer muitas coisas connosco, como é um desporto assim muito... Será? Pois, se Eu calhar é acho que isso, um bocado se calhar- isso. Sim, por exemplo, o Girão é uma... Tipo, aparece sempre bem, tipo, tem cuidado com isso, eu acho. Sim. Sim, há malta que tem mais cuidado, mas acho que no geral até os jogadores de hóquei são disponíveis para esse É? tipo de coisas. Sim, eu também acho. Eu acho é que é isso, não querem... Então, olha, mais uma bicada aqui a Departamento de Comunicação. Não querem Sim. conversa connosco. E proativamente vocês nunca pensaram nisso? Não é? Tu não odeias redes? Eu, Pois, para eu- mim... eu- Haver um investimento, tipo, olha, vou contratar aqui um filmmaker para vir comigo filmar o... É que depois também é óbvio que é um desporto de equipa e de repente estás a pensar Já- em ti só. Pois. Já há uma série de hóquei feminino na Espanhola, Netflix. né? A Espanhola. sério? Que fixe, pá. Como é que se chama? Las Chicas Las del Chicas del Hóquei. Como é que está o hóquei feminino em Portugal? Opa, É assim, acaba por ser o segundo país a nível de hóquei feminino. O Uhum. primeiro é a Espanha, Espanha... Portugal acaba por ser o segundo, só que lá está. Tal como o hóquei se joga só na Península Ibérica, o hóquei masculino, o feminino é igual. É igual. Sim, E, E com menos apoios. pois, sim. Sim. Ou seja, acaba por... Mas sentem uma evolução nos últimos anos? Sim, evoluiu ligeiramente. sim, eu acho que sim. Acho que agora até fomos ao Mundial com elas e havia lá uma miúda de 18 anos que era boa jogadora, a Severino, não é? Sim, Que era boa jogadora. começam a aparecer jogadoras interessantes. Sim. E isso também, esses conteúdos depois também ajudam, não é? A alavancar. Vê-se essa Claro, série que estava a dizer da sim, Netflix. Claro. sim. Sim, em Espanha o nível do hóquei mais feminino elevado. é muito mais elevado e daí ter surgido também essa Foi só essa cobertura série. no país, só em Espanha. E eu acho que até mais na Catalunha. Sim, foi mais Catalunha. Ok. E o hóquei em Espanha é mais na Catalunha, depois tens o Liceu que é na Corunha, tens o Alcobendas que é em Madrid e pouco mais há do que o resto é tudo concentrado muito ali por Barcelona e arredores, Catalunha. O Alcoy perto de O Valência, Alcoy perto de e pouco Valência mais. e pouco mais. Mas isso, mas mesmo para o hóquei masculino, poderia ser, ou seja, tipo o Drive to Survive, não é? Da Fórmula 1, e que agora está a ser replicado em todo o tipo de conteúdos sim. que já fizeram do ténis, agora vão fazer do golfe. Mas lá está, voltamos àquela questão que é antes de ir o hóquei para essas plataformas, haver uma série sobre o hóquei, ainda tens 10 desportos que são jogados em mais 50 países, que o hóquei Pois é, é jogado em muito poucos países e com uma dimensão muito pequena. Por exemplo, Espanha Sim. também é um país que joga hóquei, que tem muita tradição. É jogado na Catalunha. Sim. Todo o resto da Espanha, se calhar muitos sítios nem sabem o que é hóquei. Ou seja, acaba por ser aqui em Portugal ainda é o país que tem Vocês mais... gostavam que houvesse mais países a competir em hóquei? Claro, Sim, claro. era muito melhor. Era mais Para competitivo toda a e gente. naturalmente Sim, mas íamos- ia haver- Portugal ia ganhar menos. Mas ia haver mais É equipas, verdade, sim. ou seja... Sim, era muito melhor. era sim. muito E melhor. obrigava-nos a nós também a Claro. elevar o nosso nível, Claro. não é? Sim. Para depois poder competir com ele. Melhores contratos, mais patrocinadores, Era melhor para tudo todos. era melhor. melhores casas para vocês, melhores era carros. Não sei se vai ser muito importante. Era tudo. Tudo é importante, tudo Sim. conta. Então, mas e como é que se podia, por exemplo, como é que o hóquei chegava aos Estados Unidos? É muito difícil, porque lá está, tu nos Estados Unidos tens o hóquei no gelo, que já é muita tradição deles. Yeah. Tens a NBA, tens o beisebol. Como é que um gajo... É muito difícil tu eu- conseguir chegar de uma maneira forte aos Estados Unidos ou países que têm desportos que são tão Mas tão qual é o fortes. pitch que tu tens que fazer? Imagina, nós os três inventávamos o hóquei, mas podia ser outro, inventávamos um desporto. Qual é o pitch que tu tens de fazer para o desporto bater, por exemplo, nos Estados Unidos? Olha, eu acho que há outra dificuldade que o hóquei tem, que é não há nenhuma grande marca que patrocine o hóquei, que faça material de hóquei, estás a perceber? O hóquei é tudo, o nosso material é Sim. tudo feito por marcas. Tu conheces a Azemad? Não, estás Não. a ver, lá está. A É o que Azemad faz os sticks, é a os maior patins. marca de hóquei patins. Mas acaba por ser como o resto do hóquei, um ambiente um bocado familiar, estás a ver? Sim. Enquanto uma grande marca, A Nike, Nike, Adidas. Sim. pegar no hóquei patins, começar a desenvolver luvas, joelheiras, acho que esse passo não vai ser dado. Para Ou ir para então um país... essa marca também podia era fazer um branding, tipo investir mesmo, pá, sei lá, tu vês, por exemplo, os equipamentos do Venezia, uma equipa de futebol de Itália que agora até Sim. está na segunda divisão. Sim. Eles fazem um lançamento, os equipamentos são de que marca? Não sei. Puma? Não é Puma.
Pá, não, é uma marca italiana, acho eu. Eles fazem um mega lançamento daquilo, uma sessão fotográfica, aquilo tem um look assim meio indie, e aquilo torna-se maior que o clube. Os equipamentos do Venezia são maiores do que o próprio clube. Ou seja, ver lá está, essa marca, por exemplo, pá, escolheres a pessoa certa para representar a marca. Pois é isso. Tipo, o Bellerin agora fez aquela sessão com equipamento old school do Sporting. Só isso aí traz logo uma notoriedade ao desporto que pode ser feito. É. Quem é que poderia ser? Quem é que vocês viam? Tipo, para disparar a popularidade do hóquei, quem é que podia ser um bom embaixador? Alguém tipo a fazer uma sessão. Eu acho que o jogador assim mais popular do hóquei acaba por ser o Girão, por toda a dimensão que ganhou aqui e por já fez outras coisas fora do hóquei. Acho que é o jogador assim que... O Girão batia, sim. Neste momento é o jogador. E se não fosse um jogador de hóquei, uma personalidade que vocês gostariam de ver representar a modalidade, por exemplo, numa sessão dessas, para dar notoriedade. Mas estás a dizer um desportista de outra Não modalidade precisa ser qualquer. desportista. Estou só a dificultar a tarefa. Porque vocês dentro do hóquei já percebi que respondem bem, mas agora quer saltar fora do hóquei. Ui. Eu já tinha dito que íamos saltar e voltámos. Já nos vais... Não sei. Um bom embaixador da marca. Não é? Da mesma forma que a Rita Pereira faz anúncios para cremes, Sim. quem é que poderia ser o embaixador aqui da marca hóquei? Eu acho que o Bruno Nogueira era fixe. Ia dar ali Ele vendia bem, de certeza. Sim. Acho que era fixe. Olha, tivemos com ele. quando fomos ao Campeonato Aonde? do Mundo, Sim. na Argentina. E ele Ele estava lá? E ele ia de férias. com a família. Fui a ver o hóquei. Mas Ia claramente ver o hóquei. Mas encontramos o Bruno no aeroporto e ele por acaso foi Não sei se ele é do muito Sporting, pá. fixe. Não sei se ele é do não Sporting. faço ideia também. Sei. Mas nós também estávamos no contexto da seleção. Pois. Ele, Sim. por isso. O que mais podia fazer? O que mais podia fazer para trazer essa tal notoriedade? Basicamente é isso das marcas, é melhorar as transmissões televisivas, que nos últimos anos têm Tem melhorado melhorado. já muito, mas acho que ainda há mais margem para progredir. E basicamente é isso. Mas vocês Olha, eu acho que é uma coisa muito importante para o hóquei ser jogado por mais miúdos, não é? Que é ele tentar levar o hóquei para as escolas, que não há. Mas é por exemplo. difícil, pá, o muito investimento. difícil. Lá está, tens que ter patins para os miúdos todos e Vou os sticks e não E a sei o própria quê. logística A própria de ensinar logística, o hóquei nas Os encarregados escolas. de educação. O meu filho não joga hóquei, não quer. Mas é verdade, pá. Mas isso não é muito verdade. Há desportos mais perigosos que o Quais? hóquei. Não, sim. Olha, por exemplo, o hóquei não é um desporto que tenha muitas lesões. Não é? Pois. O futebol tem muito mais. Não, e se tu vires um jogo de handball, acaba por ser mais violento Muito que mais um jogo violento. de hóquei. Sim, o handball também, sim. Sim. Às vezes o hóquei é mais o barulho do que Pois é, propriamente... sim. Do que propriamente... Não, mas há um contexto, nós até falámos disso no último podcast do hóquei, que há o contexto da agressividade que, sobretudo há alguns anos atrás, o hóquei tinha associado, que era um jogo Sim, mais sim, violento, sim. não é? Mas Mais hoje de em dia impacto, não. mais de choque, Sim, as sim. tabelas, era uma... Hoje em dia é diferente. E lá está, como era um desporto que não tinha muita visibilidade e as regras eram bar aberto, digamos Pois é, assim, sim. aquilo era mesmo, Era havia punk. agressões, era uma Sim. barbaridade, era uma Sim. estupidez. Hoje em dia, com as transmissões e com o maior profissionalismo do hóquei e com as regras novas, já não tem nada a ver. Ou seja, hoje em dia tu até evitas fazer faltas porque sabes que à 10ª falta vais lá com Vais livre lá. direto. Ou seja, Mas isso tirou a coisa pessoas de mudou ver a muito. modalidade ou não? Porque... não, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que até aumentou a O espetacularidade Soto do não sei se está hóquei. a concordar. Eu não tenho assim tanta certeza. Eu acho que sim. Eu não É que as tenho pessoas assim tanta curtem ver certeza. massas, pá, não é? As Pois. pessoas gostam disso. Eu ouvi isso no último podcast e fiquei em casa, tipo, não sei se isto é verdade. Mas se tu fores ver ao YouTube e pesquisares hóquei, E eu sei, o que aparece a seguir não é melhores momentos, é maiores porradas. É mais porrada, isso é verdade. eu não sei, obviamente que não é bonito, mas acho que quando um jogo sobe os níveis de agressividade, sem ser violência, Sim. mas quando sobe os níveis de agressividade, torna-se mais atrativo para as pessoas. Sim, então em pavilhão, quando Sim. tu estás lá mesmo, em vez de estás em casa a ver, epá, e então é que sentes mesmo, pá. Olha, já vamos saltar agora do Bora, hóquei, vamos lá, vamos vamos lá. saltar. Não, quer dizer, não é saltar totalmente, mas é aqui uma pequena acusação do Henrique. O Soto não sabe estar num balneário. É verdade, é verdade. Foi como eu resumi. É uma Ele contou-me aqui umas coisas e eu resumi. Não sabe estar num É uma balneário. vergonha, é uma vergonha. A partir de agora vão Eu começar sei as o que é que tu- mentiras, eu né? sei- eu sei o que é que estás a pensar e é uma vergonha. O que é que tu nos digas? Eu acho que aquilo que tu estás a dizer é que o Souto no balneário todos os dias não, mas é quase todos, que ele tem vontade quase todos os dias, faz as suas necessidades, para não dizer de outra forma, de porta aberta todo nu. Ou seja, aquilo, imagina a visão que é, tu chegares a um sítio em que vais até lavar as mãos e estás a olhar para o espelho e atrás de ti está um gajo todo nu. Pronto, ali
Eu espero que seja só no balneário do hockey que tu fazes isto, pá. Não, é assim, posso justificar isto. Tenho duas coisas para justificar isto. A primeira é que eu lhes digo sempre que eu sou claustrofóbico e não gosto de estar fechado dentro da... Essa é a primeira desculpa. Ok. Mas Essa é a essa primeira foi- desculpa. A outra é o lema da nossa equipa, e é verdade que é uma equipa que é muito assim. Somos muito unidos, somos como uma família. Por amor de Deus, eles têm que aguentar isso. Somos uma família, não é? Então deixa-me rebater esse argumento. O primeiro da claustrofobia, nós estamos fechados num sítio há 1 hora. E tu não disseste Sim, ainda sim, nada. sim. Ou seja, esse já está... Esse com uma argumentação Corta. muito Mas simples esse- já dei cabo Sim, dele. esse- Já dei cabo dele. O segundo é como uma família. Então vamos aqui ao domínio familiar de portas abertas. Sim, eu não vejo o meu pai ou a minha mãe na casa É de banho, isso, ou pelo menos, ou a minha mulher também evito, não é? Mas se bem que há aqui um barómetro para medir a proximidade de uma relação, o amor, Sim. que é a tal coisa da porta aberta nas casas de banho. Estás a Há aqui uma escola, é verdade, que não é só o Soto, há uma escola Pois é. que defende que o amor permite fazer um xixi enquanto alguém está a lavar os dentes. Tens que Sim, aguentar mas tudo. o problema não é o xixi estava tudo bem. O xixi vamos- estava tudo vamos bem. para o número 2. É o número Exatamente, dois. é isso. O número 2 é que é uma vergonha autêntica. Ou Pois seja, é, pá. Mas é igual, porta aberta ou fechada, que as portas são abertas em cima e em baixo. Não. São daquela. Essa é a primeira. Tem que se acabar. Os arquitetos têm Tem que acabar com isso, pá. Essas Mas para ele é igual, se meterem aquilo ao alto, ele abre a Ele porta abre. na mesma, está aberto na mesma, por isso é a mesma coisa. Não digas que sim, Mas eu porque é- percebo que esta. Não, sim, mas estas portas já não ajudam a nada, né? Tu de repente estás na casa de banho a fazer o tal Sim, número 2 começa-te a vir e vês os assim- teus pezinhos. Não, e vês. começa-te a vir o odor e tal. Estás a ver, mas para que ver se os passa pés, aqui? olha, mais vale eles verem tudo. Pois sim, percebo. Epá. E saberem o que é que eu estou ali a fazer. É duro. Mas tu na tua relação há livre circulação de. Sim. Mas isto é uma escola, atenção, isto é uma escola. Epá, o amor tem que aguentar tudo. Epá, pois pá. O amor supera barreiras. Tu já percebi que não é, Henrique? Não, eu assim, em casa também sou um bocado o bar aberto agora. Não tenho o mesmo nível de intimidade com o Souto. Mas ou a com fronteira o- entre o amor e a javardice é muito tenue. isso é verdade. Isso É, é, verdade, muito isso é tenue, verdade. atenção, isto. É assim, eu acho que no meu caso e no dele, que já estamos com as nossas mulheres há muitos anos, já acaba por ser um bocado de javardice, às vezes. Sim. Mas Eu também entro no domínio o amor permite isto. Sim, também. sim, eu- Já agora não, o que é que temos aqui? Eu também Atrás da acho, cama temos sim. mais duas Vocês, pessoas. o que é que acham? Também concordam? Não, o Bernardo não está a concordar. O Tiago está a concordar. Estás a ver, afinal eu é que estou certo. Sim, mas eu não me casei contigo, meu. É Nós verdade. somos é- uma família, meu. E só assim é que Sim, funciona. Não, mas então tens que trazer tudo o que é familiar para, por exemplo, o meu pai de vez em quando paga uma refeição. Não, Tu mas- pagas uma refeição. Este paga impossível. Pois é, então não é família. Completamente, Sim, sim. esquece, Então não é família. completamente fora de Isto é questão. mentira, já paguei muitas Não, esquece. É Já paguei assim, muitas é coisas. assim, É. não é assim. Não. Pois, eu não sei se é familiar aqui tudo. Ou seja, sei, olha, estou a favor de manter essa. Não, é assim. Só para tu ver, vou contar aqui uma história. Nós, Conta. cada vez que alguém faz anos, é obrigado a levar um lanche, um bom banquete, digamos assim. E o pessoal acaba o treino e chega ao balneário e está lá tudo posto, não sei o quê, para o pessoal comer, não sei o quê, fazemos ali uma mini festa. O que é que acontece? Sobra muita coisa, não é? Sei lá, a maioria, e claro, para quem aqui é normalmente? Normalmente é para o Marquito, que fica com algumas coisas, que é o nosso mecânico, ou então para quem levou o lanche, leva para casa. E este fica para o fim, é sempre dos primeiros a sair, mas nesse dia fica para o fim, demora a tomar banho, não sei o quê, o pessoal já foi todo embora e começa ele. A meter no Ora saco. bem, isto vem para o saco, isto vem para o saco, isto vem para o saco, frango para aqui, frango... Dia seguinte não há nada que o Souto levou tudo para cá. Ou seja, Mas eu, mais uma vez, vou-me justificar. Eu faço isso porque as coisas vão ficar lá a estragar. claro, tu és menino Se eu não levar, aquilo vai se estragar. para ires ao pequeno almoço do hotel e levar as coisas. E fazer uma sanda ao campo o resto do dia. Tu és, não és? Tu és menino. Tu és daqueles que vai ao pequeno almoço de saco. Não, Vais saco, àquele- saco não. Mas Saco é não, assim. mas é estratégia tipo, leva a tua mala. Diz à tua namorada, olha, leva a tua mala. E depois por baixo da mesa Que vai... há uma pera rocha que se calhar vai connosco. Não é? Tu és esse. Sim. Olha, mas não é só. Isto tem que Sim, ser agora é para mim, democrático, isto agora tem é que ser para mim, democrático. já sei, agora é Ah, a minha parte. Henrique, tu que até não eras nada disto. Começa assim a frase. Ele não era nada disto. Quando começa assim, né? Agora começaste a ser muito preocupado com o corpo. Ui, já sei onde é que vamos ter. Vais todos os dias ao ginásio, pesas a tua comida. Eu acho que aqui já pesar a comida já está na fronteira do que é saudável. Já tá. Suplementa-se. Até Suplemento-me?
É o que foi. Suplemento. Tem cuidado, eu disse que tinha cuidado com a comida. E Isso do ginásio. E E a parte mais importante. a parte né? mais Já sei o que é que importante vem. que é a depilação, É verdade. a laser. É verdade. Logo ele que era todo peludo, diz aqui. Sim, eu sou digamos que tinha muito pelo. Aliás, E até um certo momento da minha vida eu disse, não, isto é a homem, isto é assim e não sei o quê. Mas pronto, vamos evoluindo, não é? E fiz uma vez e achei... se calhar recomendas? até- Nunca fiz, recomendas? Recomendo. Dói? Eu fiz, não vou dizer marcas, mas fiz num sítio em que doeu muito, muito mesmo. E não fiz mais, ali não vou mais, não vou pagar para estar ali a sofrer durante 1 hora. E passei para outro sítio e já não dói tanto. O problema é, tens que fazer mais sessões, mas sim. Fazer mais sessões? Ou seja, para que o pelo desapareça completamente, tens que fazer mais sessões que o normal. Claro que recomendo, anda todo vaidoso com isso. Pois, Olha, pá. já levei lá jogadores e tudo. Que estão a foi? A começar. sério? Sim. Pá, sim, pois. E ele, mas calma, ele está a falar de mim, mas ele também se depila. Atenção. Eu Sim, tenho que mas revelar atenção, aqui no ao início. nível de- Atenção. Eu tenho que revelar aqui no início do podcast, estas 2 t-shirts foram sugeridas e o Souto disse: esta aqui tem t-shirt a gola em bico, eu Pois não é. fiz a depilação. Estás a ver? Não fiz a depilação, portanto Claro, tu acusaste de uma coisa, mas depois. Que ele Sim, próprio. sim. Não, eles Mas são tá- muito piores que sim. eu. Mas estás a ver, eu escolhi na mesma t-shirt, não me preocupo com isso. Sabes Sim, qual sim. era a minha coisa do laser? Foi. Eu via estes gajos a fazer no balneário, depilarem-se e não sei o quê, e quase todas as semanas tinham que se depilar. E disse, estar a fazer isto todas as semanas, nem pensar que seca, que os gajos estavam Pois ali, é. 45 minutos, pum. Não tenho paciência para isto. Ou tiro de uma vez tudo, ou tento fazer mais sessões e tiro de uma vez, ou fica o pelo. E pronto, Sim. e comecei a fazer o laser, que assim vou lá ao laser, depois só passado 1 mês é que tenho que ir lá outra vez, ou seja, não é que tenha que estar todas as semanas a ter cuidado com isso. Mas o cerne da questão não é esse. O cerne da questão é ele ser agora todo vaidoso Sim, com sim, isso. sim, não é? exatamente. E Sim, ainda outro com dia isso, estava a comentar com o Nolo, eu no Com isso, balneário, sim, com que isso. ele tira a camisola e começa assim Com a isso. Não. arranjar os abdominais e não sei o quê. Epá, é Não, é espetacular. Porque o os problema tenho, é esse. porque o os problema, tenho. o problema das transformações corporais é quando começa a entrar na transformação de cabeça e de repente ele acha que ele é um modelo da Men's Health. Não, Sim. mas não Não é é? verdade. Isso é que não é grave. Isso é que acontece. é grave, que é tu de repente eras um jovem Não, isso nunca vou humilde ser. com o corpo, pronto, Isso e de nunca vou repente ser. fazes poses ao espelho, não é? Não, isso Que- é verdade. É Que verdade. vale é que ele não tem redes sociais, não tirava Não tem uma... redes, É exato. verdade que estou a melhorar olhos vistos, mas nunca vou ser assim. Olha, só para bater o recorde de falar sobre pelos no podcast, eu gostava de ter a minha ao contrário, que eu não tenho pelos no peito, então eu gostava de. Houvesse a inversão, a laser, inserir Querias pelos a laser. Querias pôr? Sim, Não, o Henrique tinha para dar e vender. Tinha. Se Tinha. quiseres, Podes fazer. se quiseres eu tiro numa sessão de laser e trago-te para Podes capitalizar. Bem, batemos o recorde, não é? Batemos o recorde, nunca tínhamos falado tanto de pelos no podcast. Acho que Estás a foi. Hã? Vocês achavam. Afinal, não é só do Foi hockey. uma experiência nova. Como é que voltamos ao hockey daqui? Não voltamos. Não dava. Podemos continuar fora do hockey. Sim. Não, as vossas conversas não fluem unidirecionalmente para o hockey? Sim, muitas sim. Acontece muitas vezes. Eu tenho uma história engraçada, por acaso, Então. com isso. Nós, o ano passado, fomos, por acaso, foi num dia mau, porque perdemos a meia-final do interessa, campeonato isso com o é um pormenor que Benfica não e interessa. fomos todos jantar à casa do Ferrão. Yeah. E fomos com as mulheres e dissemos, olha pá, um momento mau para nós, vamos juntar toda a gente, as famílias e não sei o quê, vamos todos jantar a algum sítio. O Ferrão disponibilizou-se e fomos lá jantar. E lá está, encaixa nisto que estavas a dizer. A maioria do tempo foi a falar de hóquei, porque tu comeceias um bocadinho do hóquei, mas invariavelmente a conversa ia parar ao hóquei. E até que chegou um momento em que a minha mulher, que lá está, que também gosta mais de mim que do hóquei, ou seja, Sim, o hóquei sim. para ela é "Bro, e tal, vai ver o meu Gosta jogo." mais de falar de outras coisas. Sim, gosta muito mais Sim, de falar de devem outras sofrer as coisas. vossas mulheres, pá. Chegou a um ponto em que disse, olha, pronto, olha, eu vou-me embora. Mas disse mesmo isto, olha, já eram pai que 1h30, 2h. Já tinha acabado a época, atenção. Sim, já Sim. tinha caído, eram pai 2 da manhã. E ela disse, olha, eu estou cansada, vou para casa, não sei o quê, estava com a Benedita, que é a minha filha. E eu, mas que não gostas do grupo e não sei o quê. Também já estava ali um bocadinho, pronto, Sim. já tinha acabado a época, já tinha havido uns copos.
E ela, não gostas do grupo? Olha, agora é que eu me vou mesmo embora. Eles estão há meia hora a falar, há meia hora não, vocês estão para aí há 3 horas a falar de Eu hóquei. não sei se Estou disseste cheio bem, de hóquei. não sei se disseste bem assim, se a falar espanhol. Sim, Nesse sim, dia sim, nesse dia falavas já só espanhol. falava espanhol e tal. E aquela O coisa Henrique tem a mania que jogou um ano no Liceu da Corunha e que fala muito bem Fala espanhol. 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 Então quando bebe um copo, não é? Sim. E Pior aí ainda, começas a pior falar. ainda. Ui, aí o espanhol flui. Flui naturalmente. Pois. Naturalmente. Mas eu percebo, pá, vocês quando se juntam, se calhar a tua mulher ia com expectativas de olha, vamos jogar um Monopólio Sim, ou vamos, não é? Vamos com as outras mulheres, fazemos uma conversa exato. de outra Sim. coisa E de repente qualquer. vocês estão ali o tempo todo. Pá. Foi para aí 3 horas e tal a Ainda falar por de cima, hóquei. tipo, acabou nesse dia o hockey. Ainda por cima, O playoff acabou nesse Yeah. dia para nós, não é? Sim. E pronto, aquilo para passar melhor aquela Vocês fariam- angústia. Farias o contato. A tua mulher trabalha, faz o quê? A minha mulher é enfermeira, tirou o curso de enfermagem, mas agora não está, tem uma loja no Porto, não está ligada à enfermagem. Vamos supor que Enfermeiro. pronto, vais a um jantar de enfermeiros. Eu tenho isso, minha mulher é Não, ia-me médica gostar e também é médica. E juntas-te num grupo que está toda a gente a falar de enfermagem. Ia-me gostar muito. Ia-me Imagina. gostar muito. Tu É verdade, estás é bem, verdade. tu estás bem, todos Não, os eu ambientes. percebo perfeitamente o lado dela, só que na altura fiquei, como já estava assim, vais embora. Pois é. Tu estás provavelmente, se calhar, em 2 meios em que as conversas vão sempre dar. Por exemplo, jantares de médicos é uma coisa Sim. impossível. É impossível. E a minha namorada, o irmão dela também joga hóquei e a família toda Coitada da adora tua o hóquei, portanto ela... E eu estou tranquilo em relação a isso, Mas porque ela não é médica. mesmo em casa dela as conversas vão sempre parar ao hóquei. Eu acho que gosta menos ela disso do que eu. Mas ela não é médica. Não, a minha namorada é fisioterapeuta. Então, aí, ainda tem aquela rivalidade com os vídeos. Portanto, todos os grupos com quem ela está do teu lado, Sim. as conversas vão sempre dar alguma coisa que ela não Que quer. ela não quer. Pá, tens que compensar. Pá. Sim, Aí umas férias bem marcadas, ser um. pá, tem que ser. Ora, eu queria só terminar aqui com uma história que foi falada na altura, na nossa dinâmica de história falsa, história verdadeira. Falou-se de pá, eu até me pareceu que o jogador não era muito importante para a equipa porque se esqueceram dele, portanto não sei se queres falar disto, Soto. Epá, eu, na altura, estávamos no hotel que costumámos ficar, em Penafiel, como o Manuel já aqui contou. Eu fiquei para trás no ginásio e depois o autocarro arrancaram e esqueceram-se de mim. Pá, não sei se efetivamente não era importante. É isso que eu te quero perguntar, que é, quando se esquecem, alguma vez se esqueceram de ti, Henrique? Não tenho nenhuma história assim. Estás a ver? Não tenho. Olha, é um jogador importante. É, eu olha, sou- olha um jogador realmente importante. Eu era dispensável. Aqui nunca ninguém esqueceu de ninguém, estamos sempre cá, pá, nunca aconteceu. Sim. Agora, um jogador que se esquecem dele, pá, eu fico aqui a pensar, E até é estranho, porque na caminhoneta vê-se bem o soldo por Pronto. por cima do banco, dá para ver bem que falta ali um alto. Não sei porque que se esqueceram Já sabia. dele nesse alto. implica muito contigo com isto, não é? Muito, muito, muito. Eu também tenho uma história gira sobre isso. Então, A única Uma coisa vez- boa é que repartimos esta piada é repartida entre mim e o Mátio, Plater. Sim, o Mati depois ele também é falou cabeçado. da coisa da cabeça, assim, do Portanto, cafezone, não é? Mas uma Quando vez, gozam comigo, eu gozo com ele e assim. uma reparte. vez íamos no carro, ia eu, a minha mulher, e ele ia atrás com a Benedita, que é a minha filha, a miudinha na cadeirinha. E estávamos assim, os 4, já não me lembro o que é que estávamos a falar. Eu lembro dessa história e o Verona também. É capaz de ir o Ale. Então, Íamos- acho que íamos ia para eu, Torres o Novas Ale. ver a Ia Liga eu, o Europeia. Ale à frente, tu e a Benedita atrás. Acho que era assim. Não, pronto, desculpem a confusão. Como é que é? Já não me lembro. Eu lembro desta história perfeitamente. Ias tu e a Margarida à frente, e a Benedita na cadeira e eu e o Ale atrás. Sim. E a filha do Henrique, que é, Mas não, ela não sabia de nada. que é ou seja, uma miúda super castiça e com Não umas sabia saídas nada. mesmo engraçadas. Está assim, tipo, a viagem começou, arrancámos no carro e ela ia assim olhar para mim e para o Verona e não dizia nada. E Sim. ela normalmente está sempre a falar. E nós, o que é que se passa, Benedito? E ela assim, tens a cabeça Tens muito a cabeça grande muito comparado grande. com o Ale. Tens a cabeça muito Opa, grande. Foi o uma Ale, o Ale risota. partiu-se a rir, o Henrique Ei. também. E opa, Foi- foi, epá. Foi, As ou crianças- seja, as é crianças mesmo são bué- verdade. As crianças não mentem. É mesmo verdade. são é bué da mesmo puras, estás pá, a ver? nisto. E eu pensei, já não bastava aqueles gajos no balneário. Ei, com cara. Espero que tenhas contado isso a toda a gente no balneário. Sim, sim, foi Isso é chacota. E Chacota espero total. que isto seja o certo deste podcast. Não, estou a brincar. Então isto é só para me deitar É só abaixo. para deitar abaixo, sim, Mas sim, o Noel exato. diz que ele não tem a cabeça grande, tem o corpo pequeno. E ele já vai dizer que também gozam com ele sobre isso, não é? Portanto, ele tem legitimidade para dizer isso. Tá bem, vocês quando ganham até aí têm um melão, não é? Sim. Até quando ganham. Sim. Não vou E fazer eu isto neste aqui. caso, sim. Não vou fazer este humor, pá. Olhem, é isso. Há mais alguma história que for por contar ou estão confortáveis?
Opa, eu acho que há uma que é muito boa. Estávamos e que... tão bem até aqui, o que é que vais contar? Não, é nossa, é dos dois. É dos dois. E acho que é muito boa. Que foi agora no Mundial, na Argentina. Sim. Nós fomos para o Campeonato do Mundo e pá, lá em San Juan, onde foi o Mundial, a malta é louca por hóquei mesmo. Ou seja, Sim. lá é uma cidade em que nós, jogadores de hóquei, sentimos quase como jogadores de futebol. Não conseguimos estar na esplanada 5 minutos sossegados. Pronto, a malta é louca por hóquei. Isso é bom? Ou gostaram da experiência? É fixe. Sim, Eu gostei. naquele ponto é Concentrado ali. Sim. Sim. E foi uma semana. Foi uma só, semana. pronto. Se calhar um ano inteiro não é um bocado chato. Mas pronto, a malta é louca por hóquei. Mas é assim, eu e o Henrique acabámos por ser dois jogadores um bocado mais low profile, um bocado discretos, pronto. A mim ninguém me conhece, que eu não tenho redes sociais, ninguém me conhece. Só conhecem os sportinguistas que jogam no Sporting. Sim. E depois havia outros jogadores da nossa seleção, como o Girão, Sim. como o Gonçalo Alves, Heller Nunes, jogadores que Mais são mediáticos. mesmo ícones e que e lá está, trabalham muito essa parte também das Sim. redes sociais e chegámos lá e também por marcarem 50 ou 100 golos por época, pronto, tudo e mais alguma coisa. Sim. E as pessoas, os miúdos principalmente, no pavilhão, tipo, andavam sempre atrás deles, sempre a tirar fotografias, autógrafos. Aliás, eu se estivesse com o Girão na bancada a ver um jogo e ele quisesse ir à casa de banho, eu dizia logo, olha, não vou contigo, senão demoro meia Claro. hora a chegar à casa de banho. Sim. Vou sozinho. Sim. E eles estavam sempre a separados. E eu e o Henrique, tipo, estávamos lá, todos em equipa e ninguém vinha ter connosco. Começamos a fazer uma competição. Opa, e começámos, tipo, nós a rirmos daquilo, a nós não nos importávamos. Tu criaste logo Instagram, não é? O Henrique. Não. Opa, e dissemos assim, olha, vamos fazer uma competição a ver quem é que tira mais fotografias ou dá autógrafos. Opa, e aquilo criou-se ali uma... Sim. Uma chegou a dinâmica bonita. chegou a uma dimensão que nós, tipo, na brincadeira, já nós é que... Íamos ter com os miúdos. Nós uma é que pegávamos nos miúdos para vir tirar uma fotografia. sério? E depois era tipo, olha Henrique, já estou a ganhar 3-2. Sim, Já sim. 3 miúdos tiraram foto comigo. Opa, foi espetacular. Depois o grupo todo apercebeu-se, toda a gente se ria disso, tipo, chamava, olha só, olha ali um a chamar por ti, não sei o quê. Sim. Pá, espetacular. Mas como é que Foi- ficou o saldo? Lembram-se ou não? Não me lembro. Pá, não me lembro. Não me lembro. Mas é capaz de ter ganho o Henrique, porque nesse Não me lembro. Mundial ele Sim. chegou ao fim, queriam era tirar todos fotografias Com com ele. ele. Não, Foi. mentira. Mas essa estatística devia estar, pá. Ou seja, número de Por golos, acaso- número de por defesas acaso- e depois número de fotografias tiradas. É verdade, Sim, era- devíamos ter feito isso. Devia estar a... Nós ficávamos sempre no fim da tabela. mas- Eu acho que nós depois acabamos por não fazer porque eram tão poucas as fotografias que nós tivemos um bocado de vergonha. Dissemos, olha, caguem nisso. Mas se é giro ver assim, um epicentro do hockey, Sim. não é? É muito E fixe, nós somos muito uns fixe. privilegiados por ter Vivido jogado isso. esse Mundial. Sim. Agora, Foi. se fosse aquilo durante uma semana, tem esse impacto, não é? Mas se for o ano todo, todos os dias, depois Sim. o que vai acontecer é, tem coisas boas, ótimas, vão lá coisas à pala, não é? Mas depois Sim. também vai haver manchetes, a dizer, Claro, Pois. sou de costas voltadas com o Sim, Henrique, sim, não é? sim. É Ah, isso. Ou seja, o que é que preferiam? É Eu acho que assim como estamos agora está É ótimo. melhor. Está perfeito. É melhor. Não, depois deste podcast isto agora vai arrebentar, pá, Ui, dizia. vai Sim, ser. sim. Vão pedir para tu reativares o As Instagram. redes. Não vou fazer uma petição para Exatamente. que isso aconteça. Olha, malta, foi um momento bem passado, pá, eu diverti muito. Muito fixe. Curtiram? Muito bom. Muito Sim. fixe. Nós temos sempre um momento final, tu não sabes o que é um insight, porque nunca viste isto. Temos aqui um momento final em que para esta câmara vocês se despedem sempre. Portanto, agora é a vossa altura de falar com os sportinguistas, dizer para verem as fases finais. Nós estamos em todas, no hockey, Sim. estamos em todas. E vamos continuar em todas quando isto sair. Portanto, desafiarem a malta a ir, ver, agradecerem e despacharem isto e vamos almoçar. Muito bem. Sportinguistas, acompanhem a equipa de Hockey Patins. Vamos estar agora na Final Four da Taça de Portugal, Final 8 da Liga Europeia. Estamos com a ambição de lutar pelos títulos todos. Venham nos apoiar também ao João Rocha e acreditem nesta equipa. Malta, espero que tenham gostado do nosso podcast. Foi aqui um momento muito engraçado para nós. Espero que também seja para vocês. E é isso, venham nos apoiar ao pavilhão. Estamos agora a chegar ao momento decisivo da época e precisamos muito de vocês e do vosso apoio. Isto foi das melhores, pá. Vocês combinaram ou não? Já tinham Não. isto preparado? Não. Foi orgânico. Foi orgânico. Foi Olhem, fixe, foi fixe. Foi malta, fixe. obrigado. E isto é muito importante ouvir, pá. Estamos em todas. Obrigado. Vai, Obrigado. força. Podemos Vá. tirar Está isto? feito. Obrigado. Sim, sim, pronto. Muito Palma, fixe. pá. Muito Falta a palma. Nós também Não, há sempre uma palma no fim. Há sempre uma palma no fim.